Por que a dor na coluna demora tanto para passar? Essa é uma pergunta recorrente de pacientes que têm dor nas costas, chamadas de dores crônicas, ou seja, que persistem acima dos 3 meses de duração. E nem sempre a resposta para essa pergunta é óbvia, porque os motivos que levam à dor crônica na coluna são variados, nós chamamos de multifatoriais, ou seja, tem várias causas muitas vezes que fazem com que isso aconteça. Então, o tratamento muitas vezes também tem que ser multiprofissional, ou seja, incluir diferentes modalidades para que o resultado seja satisfatório. Sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna. Muito bem, você que está vendo esse vídeo agora, talvez tenha dor nas costas por tempo prolongado, semanas, meses ou até mesmo anos com a dor crônica na região da coluna. E a primeira pergunta que eu faço para o paciente é o que já foi feito do ponto de vista de diagnóstico, ou seja, esse paciente foi examinado por um especialista, fez exames de imagem e chegou-se a alguma conclusão sobre qual o motivo da dor? Então essa é a primeira pergunta importante. Segundo ponto, que tipo de tratamento foi feito ao longo dos anos? Porque a pessoa pode ter dor crônica, nunca ter feito um bom tratamento e talvez essa seja a causa do motivo pelo qual as dores não melhoraram. Ou não, o paciente tem um diagnóstico, foi feito o tratamento A, B ou C, mas eles não surtiram efeito. Então deve-se pensar em outra possibilidade terapêutica que ainda não foi tentada. Outro ponto é fatores de melhora ou de piora das dores. Por exemplo, existe alguma correlação entre a sua dor e ansiedade, estados de ansiedade, estresse ou mesmo depressão? Sim ou não? Isso é uma pergunta muito importante, porque nós sabemos que depressão tem correlação com dor lombar crônica. Outro ponto, existe alguma doença reumatológica associada? Por exemplo, fibromialgia ou algum tipo de artrite? Esses são também fatores de risco para a perpetuação da dor nas costas, dor lombar crônica. Agora, existem doenças da coluna que também levam a problemas como esses. Por exemplo, a espondilolistese lombar, que é o escorregamento de uma vértebra sobre outra, que deixa a coluna, de certa forma, frouxa, instável, com movimentos anormais. Então, nesse caso, existindo isso, ou seja, a espondilolistese com dor lombar crônica, onde o tratamento com fisioterapia foi tentado e não atingiu seus objetivos, talvez seja o caso de uma cirurgia na coluna. Veja que aqui o exemplo é de um caso de cirurgia na coluna e tantos outros casos que são tratados sem cirurgia de coluna. E esse é um ponto muito importante que eu deixo claro aqui no meu consultório, de que cirurgia da coluna é uma ótima ferramenta, entretanto, apenas para quem realmente precisa. Porque cirurgia de coluna em quem não precisa certamente não trará nenhum tipo de benefício para o paciente. Medicações, outro ponto importante para quem tem dor crônica, as medicações são diferentes daquelas para pacientes com dor aguda. Então, ao passo que paciente com dor aguda, você foi pegar um peso, travou a coluna, 1 semana, 10 dias, 2 semanas, as medicações para você são de um tipo, são analgésicos, são anti-inflamatórios, são analgésicos mais fortes como opioides e vão melhorar. Por quê? Porque essas dores agudas melhoram rapidamente. Às vezes demoram um pouquinho mais, um pouco menos, mas elas vão melhorar rapidamente. Ao passo que a dor que não melhora, a dor crônica, meses de dor, não melhoram com esse tipo de medicação. Não adianta se entupir de remédios para dor, que eles vão ter efeitos muito pontuais. Passou aquelas 4, 6, 8 horas,
a dor vai voltar. Então, nesses casos, é importante medicações para a dor crônica. E aí, existem algumas medicações, como os antidepressivos. Mesmo se você não tem nenhuma depressão diagnosticada, os antidepressivos são os remédios de escolha para quem tem dor crônica. Os neuromoduladores, como a gabapentina ou pregabalina, também funcionam muito bem. Em geral, a gente acaba associando essas duas classes de remédios. Se você tem muita ansiedade, o auxílio do psicólogo, do psiquiatra vai ser muito bem-vindo, inclusive para nos ajudar a tratar a sua dor crônica. E se existe alguma doença da coluna de fato, como estenose do canal, espondilolistese, às vezes hérnia de disco, mas menos frequente para dor lombar, talvez o seu caso seja de uma infiltração ou até mesmo de uma cirurgia. E quem que vai dizer isso para você? Quem vai dizer qual o melhor caminho é, sem dúvida, o médico especialista em cirurgia de coluna, que não faz apenas cirurgia, mas ele consegue direcionar qual o melhor caminho, se é clínico, se é cirúrgico e quais outros colegas de outras especialidades que vão ajudar também no seu caso. Um abraço e até semana que vem.